Bom, salve pessoal, cruzando caminhos aqui mais uma vez. E hoje eu vou trazer um tema um pouco polêmico que pode até ser chato para algumas pessoas escutarem isso, mas como é uma coisa tão comum e acontece normalmente com quem acabou de chegar, é, eu vou contar uma experiência que eu tive aqui recentemente, porque para quem não sabe, e se você quiser assistir o vídeo, vou botar aqui em cima dando alguns motivos. Eu acabei de me mudar para a Suécia. E quando a gente se muda para um lugar, obviamente os nossos primeiros contatos vão ser brasileiros, né? Eh, eu, por acaso, conheci um brasileiro nesse lugar aqui que me apresentou para outros brasileiros. Então foi bem legal, assim, até antes de eu mudar para cá, para me dar um pouco de segurança também, porque quando a gente muda para um país assim onde é difícil fazer amigos, qualquer um que pesquisar sobre a Escandinávia, e países nórdicos, você vai perceber que é muito difícil você fazer amigos aqui na rua, em situações sociais até. Eu acho que o único jeito que as pessoas têm de fazer amigos aqui é se você tiver envolvido em alguma atividade, por exemplo, se você estiver fazendo alguma luta, se você estiver fazendo alguma escola de alguma coisa, universidade, aí sim você acaba conhecendo as pessoas, mas na badalação, no dia a dia, assim, é um pouco mais difícil. Até mesmo, assim, pessoas que moram no mesmo prédio, as pessoas tentam, assim, desviar, sabe, de você. Não é porque você é brasileiro ou porque você tem uma certa aparência nem nada. É porque é o jeito das pessoas aqui mesmo. Mas eu queria contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo e já tem tanto tempo que eu não vivo uma situação assim, porque eu morei 15 anos na Inglaterra, né? Então, chega a ser estranho a gente ter que passar por esse tipo de coisa com brasileiros, porque existe na mentalidade de alguns brasileiros babacas, a coisa da hierarquia inexistente, ou seja, eles pensam que você está em algum tipo de uma escola militar e dependendo de quanto tempo você chegou, você tem que abaixar a cabeça para eles, ou você tem que se sentir menos do que eles. E eu vou dar um recado aqui no final do vídeo para as pessoas que encontrarem brasileiros assim, como é que elas devem se comportar e o que elas devem fazer. Mas esse brasileiro carioca, que é um amigo, meu, que é, assim, um dos amigos mais próximos que eu tenho aqui, eh, ele me apresentou pra esse menino que é de um outro estado do Brasil, que eu não vou ficar falando aqui nem dando detalhes, porque eu não tô aqui pra defamar ninguém, né. Mas eu acabei me envolvendo numa situação de alugar um estúdio com esse cara. E esse cara era um cara que, assim, sempre tinha umas certas malandragens, queria pagar menos, entendeu? Falava que não podia pagar. Então era eu, esse garoto de outro estado e um sueco. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nesse estúdio, que assim, são salas de ensaio num lugar que são só de salas de ensaio, onde tem várias bandas, onde tem alguns artistas plásticos também, porque eu toco bateria, eu toco guitarra e eu queria algum lugar para eu praticar bateria. E esse garoto sueco tinha uma bateria lá já, então tudo que eu tive que fazer foi trazer algumas coisinhas, tipo pratos, tipo coisas pequenas de bateria, né? Meu pedal, coisa e tal. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nesse estúdio foi me oferecer pra pagar mais, porque tenho uma situação assim bastante confortável e eu não queria ficar também tipo de zura, sabe? Tipo assim, ah, não, eu não posso pagar, não sei o quê. E acabou que eu e o sueco estávamos pagando, tipo, cada um de nós 2 vezes mais do que esse garoto estava pagando, mas até aí tudo bem, entendeu. Eu estava, assim, de convidado ali, eles abriram um espaço pra mim, quiseram alugar a sala comigo, depois de muitas conversas, e eu acabei, ficando muito, assim, na minha, entendeu, tentando não balançar o barco ali muito, ficar de boa, não fazer nenhuma confrontação. Mas, primeira coisa que eu fiz foi me juntar com esse sueco. A gente foi na loja de ferragens que tem aqui, lojas de construção, e a gente construiu vários painéis acústicos, porque essas salas, se elas não são, se elas não têm tratamento acústico, o som da bateria não é muito legal, entendeu? E é muito alto, e tem muito eco dentro da sala. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me juntar com esse cara e fazer esses painéis acústicos para melhorar o som da sala, que melhorou o som da sala, tipo assim, 80%.
e esse outro cara não fez nada, só usufruiu de tudo. Até aí tudo bem. E aí eu tô assim, eu botei umas partes de bateria, uns tons assim na sala e deixei meus pratos para outra pessoa usar também, que normalmente quem é baterista e tá assistindo isso sabe, a gente não compartilha prato com ninguém, mas eu deixei o cara usar meus pratos também. E tava lá, passamos 2 meses pagando mais. Aí chegou no terceiro mês, eu falei assim: então, ó, a gente gastou isso aqui para fazer os painéis acústicos e a gente gostaria que você pagasse a parte que a gente investiu e que daqui para frente a divisão fosse igual entre nós três. Aí ele falou que tudo bem, não sei o quê. Só que aí que entra a parte de você ter muito cuidado com os brasileiros que você lida. Já existia uma pinimba, uma desavença entre esse cara que estava no estúdio e um outro cara que também era amigo desse carioca, que também ficou meu amigo a partir de certo momento. E eu, como tava tocando bateria, eu gostaria também de, praticar com outras pessoas, levar outras pessoas nas salas. Só que teve um dia que esse cara ficou sabendo que eu levei esse outro garoto que ele não gosta na sala, e da próxima vez, por acaso, eu tô lá na sala, a gente resolve fumar um cigarro lá fora, e uma coisa que eu tinha percebido assim, eu deixei vários cabos e microfones e coisas de gravação lá, e eu vi que não estavam cuidando muito bem, então eu sempre dava um toquinho assim, enrola o cabo direito, não deixa meu microfone no frio não, entendeu? Não deixa meu microfone fora da caixinha não sei o quê. E o cara tomou isso como uma ofensa pessoal e simplesmente no dia que eu estava lá com o outro amigo do qual ele não gosta, porque ele tem algum problema com o cara, e gente assim tem problema com todo mundo, não fica feliz em lugar nenhum, não consegue se estabelecer em grupo de coisa nenhuma, tem muita gente assim. Só que eu já tinha percebido as malandragens, coisa e tal, não cuidava das coisas. E aí, cara, no dia que ele encontrou, ele chegou gritando, falando: olha, esse cara eu não quero aqui dentro, não. E a minha reação foi me acalmar e fazer um argumento completamente lógico. Eu falei: olha, eu pago o estúdio aqui como você paga também. E não tem nenhum motivo para você ficar controlando as pessoas que eu trago aqui. Até porque quando a pessoa é minha convidada dentro do estúdio, eu sou completamente responsável pelo que a pessoa faz. E esse cara, ele não tem nada lá, ele é baterista, mas ele toca na bateria dos outros, tudo que ele tem é emprestado. Então essas malandragens, elas vão acumulando assim e vai fazendo você ter uma imagem mais construída da pessoa, sabendo que a pessoa não é uma boa pessoa. Mas o tema do vídeo é: você chegou aqui agora, você não pode falar nada. E aí, durante essa discussão, o outro cara tentou dar uma amenizada falando assim: mas cara, eu não fiz nada pra você, por que você não gosta de mim? A gente é brasileiro, não sei o quê. E aí eu percebi o seguinte: esse argumento da gente é brasileiro, ele não funciona pelo seguinte: as pessoas aqui, elas se sentem muito maiores do que elas são no local original de onde elas vieram. Então, por exemplo, esse cara que arrumou a confusão, ele já tá aqui nessa cidade há 5 anos, ele tem uma família sueca também, tem mulher e filho, coisa e tal. E ele simplesmente deu um ataque nesse dia. E quando eu tava tentando me explicar logicamente, falando que, as coisas não podem ser bem assim, entendeu? A gente não conversou sobre isso antes. Ele nunca chegou pra mim e falou: olha, não traz o fulano aqui. Ele simplesmente esperava que eu adivinhasse que a briga deles era tão grande assim que ele não poderia nem ver o outro cara sem dar um chilique. E eu simplesmente tentei argumentar de todas as formas lógicas. Mas aí começaram os ataques pessoais também. E aí quando começaram os ataques pessoais, eu falei: mas você também, sabe, o cara falando que eu reclamo de tudo, que não sei o quê, que a gente deixou você entrar no estúdio. E nisso ele começou a falar por ele e pelo sueco que não tava lá.
E o sueco é um cara super legal, jamais gostaria de entrar em nenhuma baixaria, entendeu? Eu até troquei várias mensagens com eles depois com o cara sueco depois do acontecido. E eu percebi que aquilo tava caindo para um lado muito pessoal, e aí eu tive que me defender, e eu falei, olha, pô, você não tem nada aqui dentro, você usa sempre as coisas dos outros, você não construiu os painéis acústicos com a gente, você paga muito menos, e aí a coisa desandou completamente. O cara ficou super ofendido e o argumento dele foi: você chegou aqui agora, tá querendo cantar de galo? E eu fiquei assim, cara, esse argumento da hierarquia ainda existe, como eu esqueci disso, né? Isso acontece muito no exterior. Ou seja, os brasileiros que estão aqui por muito tempo, por mais que eles sejam uns bostas, que eles não tenham atingido nada na vida e sejam ainda aquelas pessoas que ficam ali disputando com todo mundo, como um morto de fome disputa pela comida, eu percebi que eu estava lidando com uma pessoa muito tóxica, e o meu recado aqui, se você encontrar alguém assim na sua jornada na Europa, ou seja, em qualquer lugar do mundo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é se tocar e cortar essa pessoa. Cortar essa pessoa. Então, logo depois disso, tiveram discussões num grupo de WhatsApp que eu tinha com os outros membros da sala. E a decisão foi o seguinte: olha, eu tô pago até o final do mês, então eu ainda vou usar a sala. E que ele não gostou muito, entendeu? Ele queria que eu saísse imediatamente no mesmo dia. Eu falei, olha, calma aí, cara. Não é bem assim. Eu já paguei meu mês aqui e eu vou usar até o final do mês. E no dia 1º eu tiro as minhas coisas, porque eu precisava de uma carona também, que eu tinha algumas coisas de bateria lá que eram pesadas, que precisavam de mala para trazer, pratos e caixas e coisas de bateria que são muito pesadas, não dá para eu carregar tudo na mão, senão eu ia ter que fazer umas 10 viagens. Falei, ó, tranquilo, vou ser extremamente diplomático com você. Mesmo assim, ele continuou me atacando, dizendo, você não tá na Inglaterra não, hein, não sei o que, hein. Como se me ameaçasse, assim. E, cara, assim, a conclusão que eu tenho pra isso é um pouco de inveja, entendeu? Isso é recalque, é gente que é super infeliz em todas as áreas da vida e quer ficar cagando regra na cabeça dos outros pra se sentir alguma coisa. Vocês vão encontrar um monte de gente assim durante essa jornada. Na Inglaterra é cheio de gente assim, na Irlanda vai ser cheio de gente assim, na Itália vai ser cheio de gente assim, e aqui na Suécia, infelizmente, eu encontrei um infeliz desses. Mas pra concluir o vídeo aqui, nunca abaixe a cabeça para esse tipo de gente e não mantenha elas nas suas vidas. É muito melhor você não ter um amigo assim do que você ter um amigo que a qualquer momento que você desagradar, ou você disser não, ou você discordar da pessoa, a pessoa vai cair com unhas e dentes em cima de você, entendeu? Então, evitem brasileiros babacas, que a sua vida vai ser muito mais fácil. O vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.